Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo Delma Assad, da Jacareí Ampara Menores, a JAM. E para conversar aqui com a gente, o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara. Delma, tudo bem? Bem-vindo ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer contar com a sua presença aqui para falar um pouco sobre esse trabalho da JAM, que é uma instituição que, desde 69, Delma? 69. Qual que foi a história da criação da JAM? Recupera para a gente um pouco isso. Davi, Oi, tudo bom bem? dia. Elton, bom dia. Telespectadores Davi tá tão da de TV casa Câmara. já que eu nem cumprimento bom mais, dia. A história da JAM, ela nasceu como tudo que é bom na vida. Existe sempre uma influência, mesmo que você seja desligado de religião, alguma influência da parte espiritual, né? E a vida, às vezes, conduz a gente por caminhos que a gente nunca pensou que fosse trilhar. A JAM só aconteceu porque eu era uma menina nova, que comecei a namorar um vereador da Câmara de Jacareí. Esse vereador se elegeu presidente da Câmara, aí eu me casei com ele, ele se transformou em prefeito, e como toda jovem, é idealista e revolucionária, não existia na prefeitura naquele tempo, em 1969, uma secretaria que cuidasse da cidadania da pessoa com deficiência. E como eu queria casar, e naquele tempo tinha um projeto no governo que chamava Plano de Adaptação, eu fazia um curso clássico que eu iria fazer línguas. A minha mãe disse, se você não tiver um diploma, não vai casar. Aí eu fiz o curso normal de 6 meses, eu sou uma professora com 6 meses de curso normal, naquele tempo chamava normal, e fui substituir numa escola que a minha cunhada era diretora. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi aquelas crianças assim, que eram umas crianças um pouquinho diferentes, tinham 2 classes chamadas classes especiais. E eu fui ser, como é que chama? Professora substituta assistente na classe especial. Eu me apaixonei, que a coisa é uma coisa assim tão difícil de explicar, é uma emoção tão forte. E eu não precisava ficar o tempo todo, mas eu ficava o tempo todo que eu fazia o estágio nessas classes, de tanto que eu gostei. Aí então, eu casei, o meu marido se elegeu prefeito e eu tive a oportunidade de já chegar na prefeitura com um conhecimento sobre o portador de deficiência intelectual. Quer dizer, você, aqui nos bastidores, a gente estava conversando, você me falou que definia a JAM também como um ato de amor. Quer dizer, então, de uma história de amor que surgiu a JAM. Sim, e a JAM, como toda ONG, sem dúvida nenhuma, é o aconchego do ser humano, porque o trabalho dentro de uma ONG, ele não é massificado. Ele é amado, planejado, e todas as pessoas se envolvem, não pelo dinheiro. Os professores ganham, é claro que eles têm que viver, eles têm que ter o seu sustento, mas eles defendem aqueles alunos com unhas e dentes. Tem professor que traz álcool da sua casa para limpar a carteira, tem professor que traz uma vez por semana o lanche da sua casa, especial para dar para as crianças. Então existe um clima de afeto completamente diferente da escola institucionalizada. Delma, quem a JAM atende? Qual é o público que a JAM atende? Na verdade, a JAM atende 3 tipos de público. Hoje, o menino jovem aprendiz, o portador de deficiência intelectual, múltipla e autista, e também os idosos com deficiência mental e deficiências múltiplas. Delma, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores qual que é o papel real da APAE, explicasse para a população que ainda não sabe o que é a APAE e qual a ligação da JAM com a APAE, como que funciona isso? Veja bem, a JAM em Jacareí, eu não sei se vocês viram, não existe aquela instituição que tem em todas as cidades com o emblema da APAE, escrito APAE de São José dos Campos, APAE de Taubaté, APAE de Caçapava e a JAM de Jacareí. A gente vai no bloco. Hoje nós não pertencemos mais, na Federação das APAEs, à região do Vale do Paraíba. A JAM pertence à Grande São Paulo. O nosso bloco, na redefinição das áreas pela APAE, é o bloco que vem de São Paulo até Jacareí.
certo? E por que a Jan chama Jan e não chama APAE? Porque em 1969, quando eu fui iniciar o trabalho, que eu fui reunir as pessoas voluntárias para criar a Jan, que seria a APAE, existia a APAE em Jacareí, registrada em cartório. Ela foi registrada no cartório de registros, né, por 2 pais de portadores de deficiência intelectual. O ex-vereador Djalma Leal e um dentista que é vivo, que ainda é pai, que tem a sua filhinha viva, chamada Guerino Chamarela. Só que eles fundaram a APAE em cartório e tinham um prazo de 5 anos para colocar a APAE em funcionamento. E tiveram inúmeras dificuldades, eu não conheço bem o processo, e não conseguiram colocar a APAE em funcionamento. E nesse interim foi quando meu marido se elegeu prefeito e eu fui começar o trabalho da APAE. Aí quando eu cheguei no cartório, o Edson me disse, já existe a APAE registrada em cartório. Foi aí que nós tivemos a ideia de criar esse nome Jan, e aí foi muito interessante, porque se fosse a APAE, a gente não poderia ter o jovem aprendiz de hoje. Conseguiu ampliar, então, a atuação. Conseguimos ampliar, então houve uma atuação. Eu gosto muito de colocar isso, porque em qualquer religião, a menos que você seja ateu, que você não vai acreditar nisso, existe uma atuação espiritual em cima das ONGs, dando as coordenadas. Então, essa dificuldade de ser APAE se transformou em Jan. Aí as mães que vinham com seus filhos deficientes tinham outros que não eram deficientes. E nós pudemos criar o programa da Guarda Mirim, que naquele tempo, era aquela época toda que todo mundo era guarda, todo mundo andava fardado, né? No tempo da ditadura. Então foi criada a Guarda Mirim e se começou os 2 trabalhos ao mesmo tempo. Veja bem, uma dificuldade criou um programa muito mais completo. Delma, e quais as atividades que são realizadas lá na Jan hoje? Hoje, nossa senhora, tem tanta atividade. Nós temos no setor da escola as oficinas, a horta, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nós temos o projeto profissionalizante na parte de cima e as classes de escolaridade. Aí no outro setor, que é o jovem aprendiz, que por sinal a comunidade procura muito e cada dia nós temos que reduzir mais o número de vagas, porque o jovem aprendiz se transformou num programa praticamente para Jan um pouco elitizado, porque ele trabalha poucas horas e só as grandes indústrias podem contratar, porque ele fica 22 horas por semana na indústria, a carga horária de 22 e a carga de estudos, a teórica, que é feita na Jan, de 8 horas. Então é um programa que já foi enorme na cidade, nós já tivemos quase 600 guardinhas trabalhando, hoje nós temos 232 jovens aprendizes, por esse custo que além de trabalhar menos horas, ele tem uma série de implicações, ele tem seguro, ele tem fundo de garantia, e eu não sei até que ponto melhorou para o jovem ter tanta coisa e ter a possibilidade tão pequena. E poder ficar tão poucos meses. Você falou do guardinha, né? Eu, na minha infância, era o guardinha da Jan, era fardadinho. Fardadinho, era soldadinho. Muitos colegas que tiveram sua primeira oportunidade profissional na Jan, né? Como guardinha, e hoje se formaram, trabalham como advogados, quer dizer, você deve ter milhares de histórias ao longo desses anos todos. O que aconteceu com o Guardinha? Existe ainda o programa do Guardinha, o Guarda da Jan? Não existe. Não existe mais Guarda Mirim. Guarda Mirim é o rótulo, é um rótulo assim antigo que se dava ao serviço de colocação do menor no mercado de trabalho. Hoje ele é o jovem aprendiz, ele tem uma série de direitos, e esses direitos que ele tem, que são bem definidos, por exemplo, o jovem aprendiz,
ele não pode tirar um cestinho de lixo, de copinho de café e botar no saco, porque isso não é função administrativa. Nós temos que treinar administrativamente. E se você pega um menino fazendo isso, ele pode denunciar no Ministério do Trabalho e criar um problema enorme para o seu patrão, que muitas vezes tira o lixo do menino. Mas o menino não pode tirar o lixo dele. Lixo não é lixo de comida, de nada, é lixo de papel, de plástico, entendeu? Então, as grandes empresas podem ter o jovem aprendiz. As pequenas, médias e o comércio, você pode ver que desapareceu. Porque ele só pode ficar 11 meses, tem que estudar todo dia na entidade e trabalhar só 6 horas de segunda a sexta. Ô Delma, eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê a contribuição das APAES de maneira geral, desde do seu surgimento, e da JAN aqui em Jacareí, no sentido de ampliar a inclusão e promover a autonomia dessas pessoas. Como que você vê isso? Sem dúvida alguma, a Federação das APAES é a maior bandeira de conscientização que pessoas diferentes não são doentes. Então a APAE tem uma força enorme. A APAE, a maioria das leis que veio em benefício dos deficientes, dos treináveis, dos autistas, das deficiências múltiplas, foi através de reivindicações das APAES. Sempre. As APAES sempre têm aquele pool de deputados, de ministérios, de tudo que conseguem dar uma ajeitada na lei para conscientizar o governo que o portador de deficiência mental é uma pessoa que precisa de mais carinho, de mais aconchego, de mais espaço, de mais cuidados. Então, o papel das APAES foi fundamental. E a escolaridade diferenciada que as APAES criaram, e que é por isso, aqui em Jacareí, as PAD não têm, a CEPAC não tem, eles trabalham já com outras deficiências, não tem a escolaridade. Como nós somos a PAI, nós temos essa parte de escolaridade vinculada ao governo do Estado de São Paulo. E toda essa sistêmica sempre deu muito certo, porque eles têm condição de produzir mais num ambiente adequado a eles. É o que eu estava conversando com o Elton ali no corredor. Dá para você pôr para correr numa corrida um jovem de 15 anos e um senhor de 60? Não dá. E inclusão, vamos ver o que vai acontecer. Delma, a gente fala muito de inclusão. Você acha que esse termo, ele está claro na sociedade? O que a gente quer dizer com isso? Que tipo de inclusão queremos? As pessoas têm, no senso comum, uma dimensão do que significa isso? As pessoas que não trabalham com a pessoa portadora de deficiência, realmente fica meio por fora, meio boiando no que é inclusão. E acha, olha que bacana que estão criando a inclusão. A inclusão social, ela é perfeita. A inclusão esportiva, ela é perfeita. A inclusão familiar, a inclusão religiosa. Agora, a inclusão escolar, mesmo com treinamento dos professores que já estão na rede oficial, que tem 30 alunos na sala e que vão ter que incluir, eu não sei bem quantos, se 3, 4 crianças por sala, vai ser uma coisa muito difícil, que a partir do ano que vem, por exemplo, a JAN, no próximo ano, ela perde 53 alunos que vão para a rede normal. Hoje, os nossos técnicos da JAN estão em reunião na Prefeitura de Jacareí para colocar a Secretaria da Educação de Jacareí a par do que está acontecendo. A Secretaria da Educação de Jacareí ainda não sabe que a Educação do Estado de São Paulo cortou essas 53 crianças, porque eles querem em 2015 não ter nenhuma pessoa que tenha escolaridade na rede especial de educação. Vai ser tudo incluído. Vamos ver se eles vão conseguir montar um esquema educacional efetivo que gere conforto e aprendizado. Depois a gente vai voltar nesse assunto, que é um assunto muito interessante, muito complexo. Queria que você falasse um pouquinho da importância da participação dos conselhos que contribuem para a JAN e falasse um pouquinho das parcerias que a JAN vem construindo para
realizar todos esses trabalhos e como que funciona a relação da Jan com a comunidade? Bom, vamos lá. Vamos primeiro das parcerias. A Jan tem parcerias muito boas e efetivas. Por exemplo, a Embraer. A Embraer é uma parceira que todos os anos nós entramos no Instituto Embraer com projetos. Esse ano foram 69 projetos e somente 19 foram aprovados. Dos 19, 7 são da região do Vale do Paraíba. E nós conseguimos colocar mais uma vez um projeto educacional nosso, que é um projeto de artes para o portador de deficiência, no Instituto Embraer. Fomos contemplados mais uma vez. Existe um júri muito grande que estuda as propostas, existem os funcionários que são os padrinhos das instituições e os nossos projetos, graças a Deus, são contemplados. A Petrobras também sempre desenvolve projetos a nível de jovem aprendiz que nos ajuda muito. A comunidade, eu acho Jacareí um caso à parte. A comunidade de Jacareí é realmente participativa. Você pode ver, você pode sentir que todos os movimentos das entidades, quando acontecem, são um sucesso. Pode ser Jan, pode ser Lar da Cássia, pode ser CEPAC, pode ser ASPAD. Nós não conseguimos, assim, nunca dizer assim, olha, o meu é o melhor. Porque, por exemplo, nós temos chá da Jan tradicional. É o forte da Jan em nível de comunidade. A gente coloca 700 pessoas na última quarta-feira de julho num chá. O chá é um sucesso, o comércio todo ajuda. Nós colocamos 500 prendas para ser sorteado entre os presentes. Ganhamos os bolos, ganhamos muita coisa, então conseguimos esse ano sair do chá com 17 mil reais de lucro. Imagine um chá dando 17 mil. Aí você vê a feijoada das acácias, aí você vê as paejas da CEPAC e por aí vai. Então a comunidade responde muito bem. Esse projeto que a gente tem, que é o Viajores do Bem, as nossas viagens, inclusive essa semana nós fizemos uma viagem. Fizemos em parceria com o Centro Espírita Paulo Ortiz, a Jan e o Paulo Ortiz, porque eles colocaram pessoas no congresso e eu coloquei pessoas que não iam no congresso. Deu para os dois ganharem uma quantia boa, uma coisa que não dá trabalho, porque é só vender e receber, né? E a Jan já está na 27ª viagem, entendeu? Então isso sempre vai reforçando o caixa. E o projeto da Casa Lar está vivendo quase que exclusivamente da comunidade, porque o único recurso que nós temos na Casa Lar é um convênio com o SAS, né, a Secretaria de Assistência Social, no valor de R$ 7.900 por mês. Agora você imagine atender 24 deficientes, sendo que mais ou menos uns 18 são cadeirantes, com todo o esquema que tem que ter, com 7.800. Quem que está bancando isso? Comunidade. Agora nós ganhamos da Provida, 70 mil reais em material para acabar o primeiro andar. E vai mais 70 de mão de obra. Como todo mundo sabe, a mão de obra às vezes até é mais cara que o material. Então nós vamos acabar o primeiro andar. E aproveito aqui para pedir para vocês uma coisa, divulgar na TV Câmara. Se alguém conseguir uma pessoa que conheça uma fábrica de elevadores e queira nos ajudar, porque ficando pronto o primeiro andar tem que pôr o elevador. Então aí com esse pedido da Delma, nós encerramos aqui o primeiro bloco do TV Câmara Entrevista. Hoje estamos falando sobre a Jan, Jacareí Ampara Menores, acompanhados aqui do jornalista Davi Paiva da TV Câmara e da Delma Assad, presidente da Jan. Voltamos já.